forma engenheiro para ganhar dinheiro esse ano. Então acho que é importante, todo mundo forma. Visão questionadora também ajuda a transformar, né? Seja interessado, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fora da Curva, o podcast do Engenheiros Fora da Curva, realizado pela Associação Sete Lagoas de Engenheiros, em colaboração do CREA de Minas Gerais e apoio do Sistema Confea, CREA e Multa. Hoje nós estamos aqui para falar de quando a engenharia se torna política pública, o poder das Smart Cities, as cidades inteligentes. E hoje nós queremos abranger dentro desse tema tudo que o engenheiro pode contribuir para a sociedade, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Eu sou Maicon Juan, sou engenheiro de produção e de segurança do trabalho, estou como host, sou fundador do Engenheiros Fora da Curva e hoje, né, quem está me acompanhando aqui nesse episódio também é a minha companheira, minha esposa, Josiane Rocha, que também é engenheira. Josi. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Fora da Curva. Sou Josiane Rocha, host desse podcast, e hoje nós temos dois convidados muito especiais. Temos aqui o Ciro Colares, que é engenheiro ambiental e mestre em gestão da qualidade. Possui mais de 10 anos de experiência trabalhando nas diversas áreas de sustentabilidade industrial. Participou do desenvolvimento de negócios e projetos vinculados à gestão de resíduos em mais de 10 países nas Américas. Atualmente é gerente de risco industrial das operações da Holcim na América Latina e América do Norte. Ciro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Josi. Obrigado, Michael, pelo convite. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Um prazer incrível. E eu dizia até num bate-papo antes de entrarmos aqui, que a vida nos leva para alguns caminhos, né? É a tal da travessia que Guimarães Rosa fala. E a gente vai filtrando algumas pessoas e vocês são das pessoas boas que eu carrego para a minha vida. Pessoalmente e profissionalmente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer. A felicidade é nossa, né? E de estar aqui também hoje, nosso grande amigo Igor Braga Martins, que é idealizador, né, fundador da Rede Mineira de Cidades Inteligentes, ou seja, né, hoje nós estamos falando sobre esse tema aqui, também engenheiro eletricista formado pelo Cefet. O Igor também é sócio da Integra Soluções, né, de engenharia, ou seja, uma empresa especializada em iluminação pública e energia renovável, e assim como o Ciro é membro, né, do grupo de trabalho do CREA de Minas Gerais, que trata sobre cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Maicon. Muito obrigado, Josi. Faço das palavras do Ciro a minha, um grande amigo que tem aqui. É muito bom estar podendo participar desse podcast e espero contribuir aí com vocês que estão ouvindo, ávidos por querer saber um pouco mais sobre as cidades inteligentes e sustentáveis. Não, sejam muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez aí pela presença, né, Josi? A gente está muito feliz com a presença de vocês dois. E bora falar do tema, né? Já vou puxar aqui para os dois já, pode começar até pelo Igor, né? Ele acabou de falar, já pode continuar aí. Como vocês definem uma cidade inteligente, né? Como vocês enxergam? O que é uma cidade inteligente? Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder, para as pessoas entenderem do que a gente vai falar aqui. Ah, ótimo. Então, assim, a cidade inteligente é um grande guarda-chuva, né, esse conceito, que nele cabem outras tantas definições. Eu acredito que a cidade inteligente é a cidade que coloca o cidadão no centro do debate, é a cidade feita para o cidadão e utilizando a tecnologia, planejamento e uma governança municipal bem feita. É isso que eu entendo efetivamente hoje, depois de me debruçar muito, como cidade inteligente e sustentável. É bem por aí, Igor, conhecido muito com sua forma de pensar. Esse é o conceito, transformar através da boa tecnologia, das comunicações e através de um bom planejamento urbano, a qualidade de vida da sociedade. Esse é o conceito mais bem conhecido, mas eu gosto sempre de trazer para os meus exemplos práticos que quando a boa prática da cidade inteligente, eu costumo dizer que foi no início da minha carreira eu aprendi com um diretor espanhol que eu trabalhei. E ser engenheiro jovem, você sempre quer pensar em ideias, em projetos. Ele chegou assim, era um grupo de trainees, né, da época da indústria. Ele parou todo mundo e disse, gente, vocês estão pensando em coisa demais. O melhor projeto é o simples e que funciona. Então a cidade inteligente é isso. É como a engenharia, agora falando do nosso papel, né, transforma aquilo, seja através da tecnologia, do planejamento, de forma mais simples e acessível.
o saneamento, a energia, todo aquilo, o bem comum, mas de forma acessível. Não necessariamente a cidade inteligente é aquela que tem mais tecnologia embarcada na sua estrutura, mas é aquela que consegue transformar a qualidade de vida de maneira mais simples e acessível a todo mundo. Esse é o meio da cidade inteligente. Inclusive, esse é um ponto importante a gente salientar, né? Que muita gente acha que cidade inteligente é uma cidade super tecnológica, e não é. É uma cidade que pensa no bem do cidadão, das necessidades básicas dele. Não necessariamente com tecnologias de ponta, mas usando a tecnologia para trazer esse bem comum para as pessoas, né? Exatamente, Josi. E veja bem, estamos às vésperas da COP30, que é um exemplo talvez dos mais esdrúxulos que a gente poderia ter, né? Vamos fazer uma COP30, sediar 196 países, não são 196 que são signatários, mas a grande maioria vai estar, numa cidade que tem menos de 20% de coleta de esgoto. 20%. Que cidade de inteligência? Como é que você vai falar de sustentabilidade num lugar desse? Então, o simples e o bem feito, que é justamente isso que a gente está falando, é o que de fato torna uma cidade inteligente. Sem isso, sem acesso a saneamento, a escola, a vias públicas, a um planejamento urbano, não existe inteligência. A melhor eu desafio aqui todo mundo a pensar, a pessoa que você fala, esse cara é realmente inteligente. Vocês têm as mentes brilhantes, que aqueles são aqueles caras com QI super, mas o cara inteligente, aquele que talvez ou prospera na vida, é o cara que consegue transformar as coisas mais complexas e simples. Não é verdade? Exatamente. E aí que está a boa engenharia, né? É assim que a gente resume o que seria uma boa cidade inteligente. E eu acho que, complementando, as cidades elas têm o caráter de ser onde as pessoas vivem, né? As cidades elas são verdadeiras escolhas pessoais de como você enxerga as suas prioridades, como que você enxerga a sua vida e como você quer colaborar com as outras pessoas para viver num mesmo espaço. Então, assim, a cidade por si só, muitas vezes a gente não pensa nisso, mas o que a cidade representa é isso. Eu tenho certeza que vocês que estão nos escutando hoje podem parar e pensar o nível de influência que o CEP tem na sua vida e o nível de influência que os serviços urbanos prestados pela prefeitura também tem na sua vida. A cidade ela tem que funcionar melhor e muito disso que o Ciro comentou. Uma cidade simples, com o uso da boa engenharia, com a beleza das nossas profissões, para que o cidadão consiga entender que ele fez a melhor escolha para ele quando escolheu morar onde reside. E hoje vocês são profissionais aí super atuantes no tema, mas como que foi esse primeiro contato de vocês com cidades inteligentes? Como que vocês entraram nessa? Na verdade, a gente sempre escuta o conceito, né, de que uma cidade inteligente é um nome bonito, né? Mas de fato a compreensão eu fui ter ladeado por esse amigo aqui e mais à frente agora com o Michael no grupo de trabalho do CREA, o que foi o nosso primeiro desafio, na verdade, foi justamente entender o que era uma cidade inteligente. E eu sempre que tenho oportunidade também faço esse desafio a todos que estão nos escutando. Entrem no Google agora e digitem prêmios de cidades inteligentes. Tem diversos prêmios, diversas iniciativas, mas qual é de fato o conceito? Então, quando a gente entrou no GT, o nosso primeiro desafio foi compreender esse desafio. Qual são o regramento disso? Quem de fato são os órgãos certificadores que estão certificando? Quais são as boas práticas? E aí eu comecei a entender de fato o que era uma cidade inteligente, o que envolvia, e cheguei nessa conclusão. Peraí, eles não estão pedindo para você ter um drone, eles não estão pedindo. O que rege os principais regramentos de cidade inteligente é o básico, bem feito. E aí foi meu contato e despertou. Eu falei, bem, então acho que a gente está no caminho certo, né? Vamos continuar fazendo a boa engenharia aqui. Não precisa inventar a roda quadrada agora. A roda pode ser redonda, ela vai para frente, né? Tá certo. E você, Igor? O meu contato com cidades inteligentes veio no âmbito profissional mesmo. Eu logo que me formei, enveredei numa empresa que tratava sobre iluminação pública. Na verdade, era um desafio da empresa começar a prestar serviços de iluminação pública. E aí, nesse meio de tratar de iluminação pública e também de energia renovável, à época, logo eu comecei a frequentar alguns eventos que estavam moldando para onde essa eficientização a ser proposta pelos municípios iriam estar caminhando. E aí, ali logo, eu realmente vi a cidade inteligente com um viés, sim, de tecnologia, com aquela primeira versão forte de se tratar. Eu lembro muito bem de um vídeo da Cisco, que é um gigante
mundial, tratando sobre tecnologia e coisas do tipo, a câmera iria enxergar quando alguém apontasse uma arma para outra pessoa, aí a câmera já era capaz de identificar, o carro chegando na garagem já consegue abrir o portão, mas se tiver alguma suspeita, o portão também já fechava. Então, assim, eu tive acesso em isso, posicionando isso no tempo, isso em 2014, empresas desse nível de porte já mostravam um futuro muito magnífico com o uso da tecnologia. E isso há 10 anos atrás era uma coisa tipo uau, né? Era tipo uau, mal posso acreditar que isso possa vir a acontecer. E essa semana eu estive em Maringá e por lá eu já vi um grande condomínio utilizando as câmeras exatamente nesse sentido, fazendo perímetro dos jardins de tal maneira que se alguém for pisar no jardim, já avisa no centro de operação da vigilância e coisas nesse sentido. Mas, ou seja, realmente o meu primeiro contato foi com um trabalho e com um viés muito forte na cidade inteligente com o uso da tecnologia. Legal que você trouxe, né, já a questão da tecnologia, falando já de quanto tempo se discute disso, né? Eu lembro que também em 2008, em Sorocaba, eu estava participando de um evento onde o pessoal estava discutindo sobre geladeira inteligente, sobre algumas coisas mais de casa, né? E hoje a gente vê que saiu daquele âmbito residencial e a tecnologia foi para o âmbito onde muda de forma coletiva a vida das pessoas. O Ciro trouxe uma coisa interessante também, falou das simplificar as coisas, né? Trazer soluções simples. E agora, lá na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, tive o prazer de mediar um painel e com os premiados, né, do Awards Smart Cities de Curitiba 2025. E aí teve um projeto que muita gente falou assim, cara, o que isso tem a ver com engenharia? Onde que a engenharia foi aplicada nisso? E eu tô falando isso agora porque nós estamos falando de Smart Cities, de engenharia. E era um projeto onde, lá em Salvador, uma secretaria de Salvador, percebeu que tinha um problema dentro da mobilidade urbana, porque faltava profissionais para dirigir os ônibus, os coletivos ali do município de Salvador, e ao mesmo tempo tinham pessoas que precisavam ter uma vida nova, com uma nova carreira, com um novo trabalho, que eram mulheres que sofriam violência dentro de casa. E assim, aquelas mulheres que dependiam do marido, né, financeiramente, e que sofriam na relação que tinha. E aí esse trabalho de política pública entendeu, falou assim, nós temos pessoas que querem ter uma vida nova, querem ter independência financeira, precisam de uma carreira nova, e nós temos um lugar onde está faltando. Então eles usaram de engenharia de dados para transformar uma coisa que eram dois problemas em uma solução que a gente pode dizer que é uma solução simples, né? Ou seja, uma coisa que eles precisariam, não, vamos engajar, vamos criar uma campanha para engajar os homens e ver quem quer, o cara quer deixar de ser Uber para ser motorista de ônibus, enfim. E a gente viu, e é isso que é uma cidade inteligente, é quando o poder público toma decisões inteligentes e para isso ele precisa trabalhar com dados, e aí isso envolve engenharia também, né? No caso deles envolvia também mobilidade urbana. E aí puxando um pouco dessa vertente da engenharia, né? Onde que vocês acham que a engenharia impacta mais na vida das pessoas, assim, dentro do âmbito municipal, no sentido de... No início você até citou, você falou que as pessoas têm que começar a analisar o quanto os serviços públicos afetam na vida dela, né? Hoje, como você vê, o Igor, Ciro também, fica à vontade de responder, essa questão do impacto da engenharia na vida das pessoas hoje dentro do âmbito urbano. Eu acho incrivelmente oportuna essa pergunta, Maicon. Eu acho essa conversa, mais do que pergunta, porque a gente tem que conseguir, e isso é um prazer enorme estar aqui no podcast Fora da Curva, e eu acho que a gente que tem essa ambiência do sistema Confea e CREA, de conseguir traduzir, não só para o engenheiro, mas para a população, o que a engenharia tem feito por eles, por todo mundo, né? E aí eu te falo, a famigerada colocar cidadão no centro e aumentar a qualidade de vida a partir de engenharia é uma grande obra viária, por exemplo, que muitas vezes é enxergada no tom do concreto e na magnitude da obra em si. Mas a cidade inteligente e a engenharia é exatamente o tempo que a pessoa tem de qualidade de vida, porque no final das contas, o que a gente está precisando discutir e tratar é que essa obra, ela dá tempo para a pessoa, a partir de um trânsito melhor, um tempo para gastar com a família.
não necessariamente rolando tela, e a gente espera que não, e que as pessoas sejam capazes de ser mais felizes, porque por conta de uma obra civil, de engenharia civil. Então, é isso. A engenharia ela está por trás de muitas das coisas que fazem as pessoas terem mais tempo, mais prazer em viver, mais equipamentos urbanos que elas possam se interagir com qualidade. Eu acho que é assim E até que... na sua área, né, iluminação pública, ou seja, traz mais segurança, mais tranquilidade para a pessoa, ou seja, gera menos ansiedade, a pessoa sente mais vontade também de sair de dentro de casa porque ela se sente um pouco mais segura, só por causa de uma iluminação que tem um lugar onde antes não tinha, talvez, né? Eu acho que A Praça da Assembleia em é, Belo Horizonte é um exemplo clássico disso. As pessoas conseguem correr à noite, conseguem frequentar a praça à noite por conta de uma iluminação incrivelmente bem feita. E o senso de segurança que isso traz também é incrível. Então a pessoa, hoje a gente percebe as pessoas cada vez mais ansiosas e estressadas. Então assim, a engenharia elétrica a serviço da população por meio da iluminação pública, mais do que segurança, te traz a oportunidade de viver menos ansiosa e ter esse prazer do esporte, né, à noite, bem como na economia ter as feiras nas praças e entre outros locais. Então é bem esse é o serviço da engenharia nas entrelinhas que chega à população. a sua engenharia também é muito importante nesse contexto, né? Porque a engenharia ambiental hoje tem cada vez mais se falado da questão ambiental dentro do contexto urbano mesmo, né? Sem Ou dúvida. seja, tem a questão de resíduos, tem a questão do planejamento municipal de urbanização, né? De arborização urbana, na verdade. Tem várias coisas também na questão do meio ambiente, você como engenheiro ambiental, Sem né? dúvida. Sem dúvida, Michael. Na verdade, eu sou experiência viva disso. Hoje eu tenho. É uma grata felicidade que eu tenho, que eu trabalho com projetos de gestão de resíduos em toda a América Latina. Então, para algumas pessoas que parece ser um meio um pouco desonroso, mas o meu trabalho é trabalhar com resíduo, entrar dentro do aterro sanitário, arrumar uma solução para o que se gera. E eu costumo dizer que hoje meu nariz é tão calibrado para resíduo que quando eu entro dentro de um aterro sanitário eu consigo ver qual o nível de economia daquela cidade, a depender do que ela descarta dentro do seu bolso de resíduo, seja muito orgânico, seja muito dependendo da qualidade do material. E tem uma história interessante, porque é o seguinte, a grande dificuldade, e isso é histórico, e no curto prazo nós não vamos conseguir resolver na América Latina, é a classificação dos resíduos. Hoje 3, 4% são reciclados no Brasil, pouquíssimo, cerca de, não sei se eu tenho o número correto, 80% é coletado, e quando a gente sai do Brasil isso ainda é pior, isso ainda é pior. E aí, bem, em meio a esses desafios de construir soluções para os resíduos nas grandes cidades da América Latina vinculadas e fornecer como combustível para a indústria cimenteira, para parar da dependência de combustíveis tradicionais, qual foi a solução que a gente buscou? A gente falou, bem, a gente recebe resíduos de indústria, a gente recebe resíduos de fontes pontuais, mas isso é muito pouco. A gente precisa substituir todo esse resíduo, essa carga fóssil de combustível que entra nos fornos, por alternativas sustentáveis. Onde que está isso? Ah, está dentro do aterro. Ah, vamos lá ver o aterro. O aterro entrava de tudo. E aí, em reunião com um par de engenheiros alemães e suíços, eles falaram, o negócio é o seguinte, nós temos que montar uma solução, nós vamos instalar dentro do pior lugar, que é do aterro, e nós, através da boa engenharia, de uma boa solução de equipamentos em série, nós vamos classificar esse resíduo, já que a população, é uma vergonha falar isso, né? Mas já que a população latina não classifica em sua casa, não separa orgânico, não separa o que é plástico, papel, papelão, etc., nós vamos fazer isso no aterro, e nós vamos tirar a fração que pode virar combustível. E isso impacta diretamente, apesar ainda continua com dificuldade de coleta, mas aquilo que se acumularia em um buraco, que é um aterro sanitário, ficaria um passivo ad eterno para a comunidade, e através de uma engenharia adotando o pressuposto de que não há solução educativa para o pessoal em curto prazo, vamos assumir que esse é o rito e nós vamos propor uma solução. E aí foi proposto. Hoje, a maioria dos grandes aterros, não a maioria, mas grande parte, a gente já consegue ter soluções de tratamento desses resíduos
para propor soluções que transformam esse resíduo ao invés de um buraco cheio de resíduos, mas transformando isso em uma solução para a indústria cimenteira e em outras indústrias. E é um bom exemplo, né, da aplicação da engenharia, melhorando a qualidade de vida no médio e longo prazo, né? Apesar de que partimos do pressuposto de que não, o curto prazo, que seria a melhor solução, não pode ser feita. Né? Como ser feito. Pegando um pouco um gancho aí na fala do Igor, né, de trazer da cidade inteligente junto com a engenharia, trazer essa qualidade de vida para as pessoas. Uma vez eu ouvi um termo que falava que você pode se dizer que cidade inteligente é uma cidade empática, que leva em consideração ali o sentimento das pessoas, a dor das pessoas, né? Então a gente pode dizer que uma cidade inteligente é quando você usa a engenharia para transformar dados em sentimentos e propósito. Você faz aquilo para fazer algo na vida da pessoa, de alguma forma, né? Aquilo que o Igor falou, não é só um trânsito que vai ficar melhor, é uma pessoa que vai chegar mais cedo em casa, vai ter mais tempo, mais qualidade de vida, vai ter tempo para chegar em casa e pode fazer uma atividade física numa praça que também é de cidade inteligente, toda iluminada, toda arborizada, preparada para receber esse cidadão com a família dele. Então é isso, é muito legal ver essa união, né? É você transformar a engenharia, que são dados, números, em algo palpável, assim, sentimentos para as pessoas, né? Em qualidade de vida para a pessoa e propósito. E eu acho, Josi, que o grande desafio, ademais das tecnologias, é garantir que essa qualidade de vida ela esteja sustentável. A gente vincula muito a palavra sustentável ao meio ambiente, né? Mas com a sustentabilidade, de fato, de tudo que a gente está fazendo. E eu já tive outra oportunidade de comentar sobre isso. Um dos lugares que me chocou na vida pessoal e profissional também, por acaso eu passei por lá, foi Detroit, nos Estados Unidos. Até a década de 70 era uma cidade extremamente pujante, o motor dos Estados Unidos, né? Ele desenvolvia a Ford, a GM, todos estavam lá. Ela perdeu em 30, 40 anos 2/3 da sua população, chegou a ficar com 40% da cidade sem iluminação pública. Eu fui em Detroit, a coisa era tão absurda que tem um bairro a 5 minutos de Detroit, que era 5 minutos do centro, de prédios de 100 andares. Que alguns artistas e pessoas comuns começaram a entrar nas casas, tirar os móveis e fazer esculturas na rua, e chamaram de Heidelberg Project. É um projeto feito da sucata que eles deixavam dos imóveis, das casas abandonadas. Quer dizer, como uma cidade, que era o motor dos Estados Unidos, o centro econômico do mundo, de torres, assim, desse bairro, você via a torre da General Motors, 100 andares, nem sei quantos andares que era. Que nível de cidade inteligente e sustentabilidade existe nisso? Então, quando a grande magia da coisa é transformar isso que você está dizendo, que é embarcar a tecnologia, mas de forma sustentável, que ela permeie por vários anos, trazendo essa qualidade de vida, né? Não seja uma coisa descartável, né? E eu acho também disso tudo que você veio falando, é de a gente colocar, a gente enquanto engenheiro, as nossas profissões, para o benefício para a população, que tem a ver com fazer tão bem feito que a gente consiga impactar no orçamento do município. Então, assim, a iluminação pública, como a gente estava comentando, que é onde eu mais milito, ela é capaz de reduzir a conta do município, sobrando o dinheiro para o saneamento básico, que é o que a gente estava falando. Então, muitas vezes existem as críticas por completo de ter que acabar primeiro com uma coisa para depois começar outra, mas essa tecnologia e essa inovação, ela vem ajudando aos governos terem mais dinheiro para conseguir colocar em outras áreas. E muito do que você falou agora em Detroit também, esse caso é magnífico, emblemático, de entender que as cidades são feitas de pessoas para pessoas, e a capacidade, eu acho que agora são dos gestores tornarem as cidades atrativas para que elas tenham vida, né? E tenham uma economia pujante, porque hoje a gente passa isso no Brasil. O exemplo de Detroit, ele tem que ser visualizado para o nosso tropicalismo aqui. O que significa uma cidade deixar de ser o que era, né? No caso, um
um vetor, né, da indústria automobilística, é a mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil e em Minas Gerais, que é a cidade deixar de ser mineradora. Então, a cidade inteligente já vai ser a cidade que consegue, inclusive, antever o que faremos hoje, enquanto temos dinheiro, enquanto temos riqueza, para que as pessoas continuem vivendo nas nossas próprias cidades. Então, hoje aqui no Brasil, essa é uma pauta que está amplamente em voga e que tem que ser dada resposta, principalmente por nós engenheiros e por líderes engenheiros. É isso que você mencionou agora no final, inclusive, sobre as cidades, a questão da mineração em Minas Gerais, é um grande problema, né? Nós vemos, por exemplo, a cidade de Itabira já tem totalmente essa preocupação, né? Porque a mineração já tem data para acabar e a cidade precisa começar a pensar numa diversificação econômica, precisa aproveitar desse momento para fazer a infraestrutura que tem, mas já pensar como será a manutenção dessa infraestrutura depois, quando tiver mais esse recurso. A gente vê outras cidades que foram afetadas pelos desastres de crime, por exemplo, de Brumadinho, que recebem recurso do acordo e que agora vão acabar. E aí, não vai ter mais aquele recurso. E aí, o que precisa ser feito para a cidade continuar sendo uma cidade atrativa para as pessoas morarem, mesmo sem elas receber o apoio financeiro que recebiam, mesmo sem a cidade conseguir fornecer o mesmo nível de saúde, mesmo nível de educação que fornecia enquanto recebia esse recurso da mineração. As cidades onde a mineração está de fato acabando, tanto por questões ambientais quanto por questões que não tem mais insumo mesmo. E como é que vai ser? Eu acho que você trouxe uma pauta que pode virar um outro podcast, inclusive, porque essa é uma pauta que mexe com o futuro, inclusive, do estado de Minas Gerais. Eu acho que, nesse momento, o que a gente realmente precisa de tratar é não só a engenharia a serviço da população, mas a engenharia a serviço da política. Eu acho que a maior parte dessa solução e dessa pergunta de para onde as cidades irão, serão quando elas colocarem cada vez mais a técnica da boa engenharia para planejar a cidade e para conseguir parar de ter que... ser prefeito também é muito difícil, porque você tem que dar soluções para o agora, para o mendigo que está nas praças, para o buraco que está na rua, para uma situação muito emergencial. E aí eu acho que o que a gente tem de fazer é se entender como profissional e como protagonista político, porque o engenheiro, sim, eu acho que é um detentor de um caminho que preza por um progresso, por um pensar no futuro. Eu acho que boa parte dessa pergunta e dessa discussão que acontece com a atividade econômica das cidades vão vir com as cabeças que estão afiadas aí em gerar resultados, a analisar números e verificar as tendências. Aqui você puxou um assunto, né, que é um assunto que é totalmente pertinente, que é essa questão das cabeças pensantes, né, do progresso. Eu sei que a gente está falando de cidades, mas não dá para trazer, não vou trazer exemplo de cidades, vou trazer exemplo de países, né, que virou política pública nacional. A gente vê a Alemanha, Japão, Coreia do Sul, até a própria Índia, né? A gente vê países como a China, que foram países que sofreram, principalmente Japão, Alemanha, sofreram muito com a guerra, né, há algumas décadas, e que o Brasil, que não estava envolvido numa guerra mundial, por exemplo, diretamente, poderia ter aproveitado esse momento para se desenvolver muito mais do que esses países que foram destruídos pela guerra. Eu não estou nem falando de países que aproveitaram da guerra para crescer, para desenvolver inovações, como Estados Unidos, por exemplo. Tal. Foram países que foram destruídos pela guerra. E esses países que foram destruídos pela guerra se desenvolveram muito mais do que o nosso Brasil, que tem tudo que é tipo de recurso natural, né, que é um país continental. E aí, quando a gente vai analisar a diferença está justamente na participação dos engenheiros nos cargos, nas funções decisórias de políticas públicas, né? E aí, assim, eu falei um pouco do exemplo, mas eu queria saber como que as políticas públicas aqui no Brasil poderiam se beneficiar do conhecimento do engenheiro, ou seja, da maior participação dos engenheiros. Por que essa pergunta? Porque, ao meu ver, é uma opinião pessoal, são dois problemas que unidos causam um grande problema, que é a falta de engenheiros participando do ambiente público. Um é a falta de interesse dos próprios engenheiros, de entender o papel deles
no campo público, de querer participar, ou seja, como em eleições, ou seja, se capacitando para assumir, participar, talvez não de uma eleição, mas de um ambiente político para poder estar entrando ali dentro do campo, sendo secretário, ministro, etc. E, da mesma forma, pela formação técnica, há uma resistência, muitas das vezes, do meio político querer a participação desses engenheiros. Então, a gente tem esses dois problemas que causam o grande problema da falta de participação de engenheiros, né? Mas eu acho que nós, enquanto engenheiros, nosso papel, primeiro, é começar a participar, fazer a nossa parte, para a gente convencer o ambiente político de que é necessária a nossa participação, inclusive para melhorar as coisas para eles. E aí a pergunta é essa que eu acabei de fazer. Como vocês enxergam isso, assim, o resultado lá na frente da participação de profissionais da engenharia dentro dos lugares de decisão hoje no Brasil? Principalmente no âmbito das cidades, né? Sem dúvida, isso é fundamental, Maicon. Primeiro que é um olhar diferente, é um olhar técnico, calibrado, e puxando a sardinha para o nosso lado, bem mais apurado, né? Partimos desses princípios com ou menos ideias mais palpáveis, mais executáveis. E existem vários exemplos que a gente pode trazer à mesa, mas eu sempre trago os que são mais próximos a mim. Teve um muito recente no CREA. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, 2010, ela é de 2010, que elas já tornavam obrigatório a implementação de logística reversa para alguns resíduos, pneus, pilhas, baterias, óleos diferentes, enfim. Com muita dificuldade, alguns foram para frente, outros não. Ano passado, o governo do estado criou uma deliberação normativa, 249, salvo engano, que trata sobre a implementação desse procedimento de logística reversa em nível estado. Como que isso foi construído? E aí que é a boa prática onde os engenheiros se entram. Essa discussão e essa construção dessa deliberação normativa, ela foi construída na Casa dos Engenheiros, que é o CREA. Então foi fomentada pelo CREA. O CREA buscou associações, buscou as partes interessadas, discutiu isso dentro por diversas vezes, quais seriam os pontos que de fato deveriam constar na deliberação normativa, enviou para o governo do estado, que apreciou isso, filtrou algumas coisas e promulgou. E ela já é vigente, essa deliberação normativa. Quer dizer, a participação do engenheiro nas discussões públicas, na construção de políticas públicas que são efetivas. Agora, finalmente, o estado de Minas Gerais tem uma deliberação normativa que rege sobre o que é de fato necessário fazer para a logística reversa. E não é dizer que a gente não sabia fazer logística reversa. Porque lá em 2010, quando se estabeleceu que deveria ser feito logística reversa para alguns resíduos, dentre eles pneus, poucos anos depois já estava implementado. Eu me lembro, em 2016, eu fiz meu mestrado, escrevi um artigo sobre isso. Já havia 106% dos pneus recuperados e reciclados, reinseridos no sistema produtivo brasileiro para diversos produtos, né? Seja camada asfáltica, sapatos, enfim. 106% em 2016, quer dizer, foi exitoso. Um dos produtos dos resíduos que se propôs a fazer foi exitosa a operacionalização disso. Por que a gente não expandia? Porque faltava política pública. Por que faltava política pública? Porque faltava quem de fato conhecia, que são os engenheiros que têm conhecimento técnico. Quando isso se soma e se junta em um lugar comum, que no caso foi o CREA, felizmente, se saem boas políticas públicas e está aí. A deliberação normativa já é vigente, as indústrias e os geradores têm que cumprir, e aí volta naquilo que a gente falou nisso, gera qualidade de vida para a população. Com certeza. Nessa mesma tendência, eu acho que a gente tem bons exemplos de gestores, engenheiros, até o Guilherme, prefeito de Montes Claros, é engenheiro civil, também tem uma participação bem ativa no CREA e consegue demonstrar esse avanço de conseguir fazer o simples bem feito, bem como uma visão de futuro com obras que vão destacar para além dos 4 anos, dos 8 anos que a política usualmente roda. Essa semana eu estive em Maringá e o Silvio Barros, atual prefeito, e que também teve 2 mandatos anteriormente, ele é engenheiro civil e, mais uma vez, fica óbvio o quanto essa visão de futuro
fica mais fácil e apurada quando você passa pelos bancos da engenharia e tem essa capacitação de análise crítica de números e de entender também muito a questão da realidade, da dificuldade em se fazer as coisas. E o CREA, ele realmente tem dado bons passos nisso. A própria 040 teve um grupo de trabalho no CREA que conseguiu, pela capacidade técnica, entender mais os problemas, reunir soluções, e o governo tem usado muito dessas soluções feitas por lá. O grupo de trabalho de cidades inteligentes sustentáveis também, pela liderança da engenharia, criou a Rede Mineira de Cidades Inteligentes Sustentáveis, que juntou a Assembleia, a OAB, a Associação Mineira de Municípios, e o SEBRAE, entre outros tantos entes, e começa a colocar para fora dos muros das entidades as soluções que eles já têm praticado em prol do cidadão no centro, que é a verdadeira cidade inteligente. E é muito legal, né, que a gente vê que, mesmo que não venha lá de cima, né, acaba que os engenheiros estão começando a entender a importância deles dentro das políticas públicas e começam, dentro desses grupos, começar a desenvolver soluções para apresentar para o poder público, né. É muito bom ver o quanto o CREA de Minas Gerais, e a própria Confea também, incentivam esse tipo de iniciativa e dão suporte para que as pessoas consigam se reunir para poder realizar e desenvolver essas soluções que vão, com certeza, mudar a vida das pessoas ali na ponta, né? Verdade. E a gente sabe que as cidades inteligentes, elas têm alguns pilares, né? Como mobilidade, energia. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre cada um desses pilares e qual a importância deles. Quais vocês acham aí que são os mais importantes e relevantes? Olha, esse é um tema até interessante, porque foi fruto de um trabalho muito grande, a compreensão disso no próprio GT de Cidades Inteligentes. Eram tantos conceitos e tantas vertentes dentro do que se pede em uma cidade, né? Saúde pública, educação, saneamento, logística, enfim. Então eu vou me restringir ao que a gente conseguiu resumir dentro do que a gente entende que é um escopo de trabalho para se tirar boas fotografias de cidades inteligentes. A gente definiu isso em 10 pilares. O que tratam os 10 pilares? Gestão de tecnologia, ou seja, das informações, a forma como a cidade comunica e capta seus dados. Eu não vou conseguir lembrar os 10, tá? Mas gestão de energia, como ela gerencia a energia, que é talvez um dos maiores bens comuns que se utiliza, a maior commodity. Planejamento urbano, e aí a gente trata sobre disposição de casas, endereços, evitar ocupações equivocadas urbanas, né? Planejamentos indevidos, seja de hospitais, de escolas, de modo que permita a fluidez da população e, consequentemente, qualidade de vida. Gestão de água e esgotamento, essencial. O Brasil tem 80%, inacreditavelmente, 80% de água tratada e 50% de esgoto tratado. 50%, metade da população do país não tem esgoto tratado. Gestão de resíduos também entra, gerenciamento e prevenção de crises, ou seja, desabamentos. Apesar de a gente estar menos exposto, a gente é muito abençoado de não estar exposto a terremotos, furacões, etc. Gestão de desastres acontecem, inundações, desabamentos, enfim. Isso entra também na prevenção desses desastres, que a gente fala muito em defesa civil. Então, todas essas vertentes comunicadas, a parte logística, né, de fluidez de trânsito, todos esses elementos compõem uma cidade inteligente, e com base nisso que a gente resolveu fazer o escopo de trabalho do grupo de trabalho nosso, né? Ou seja, não existe um ou dois pilares, é uma série de pilares que, bem geridos, bem administrados, vão gerar, que é o principal pilar que a gente tem tanto falado, qualidade de vida, é o objetivo final de uma cidade inteligente. E, inclusive, se a gente olhar à luz das ISOs, né, a ISO, existe 3 regimentos que certificam que é uma cidade sustentável. São José dos Campos é a única cidade sustentável certificada até hoje no país, pela ISO. São 3 ISOs, 37.120, 122, 123, que ela rege sobre cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Cada uma delas rege sobre o que seriam os critérios mínimos para cumprimento disso. Então, ademais de ser inteligente, ela precisa ser sustentável e resiliente, né?
bacana. E você, Igor? Então, eu destacaria três grandes pilares. É o do planejamento, o do uso da tecnologia e o da governança municipal. A cidade ela começa a se tornar inteligente quando você gere melhor os recursos e também internamente os sistemas das prefeituras. Isso a gente está tratando do pilar governança municipal, que está muito ligado, inclusive, à transformação digital. E aí a gente tem bons exemplos no Brasil, que eu destaco, inclusive, Recife, que a gente teve amplo proximidade com Felipe Cadena, ex-secretário de Transformação Digital de Recife. Entendo também como o planejamento urbano, a gente aproveitar da legislação dos planos diretores para fazer isso da melhor maneira. E aí sim, agora cabe o destaque, que as nossas profissões, a gente tem que usar a beleza delas com muita verdade. Hoje, percebo não só no público, mas também na iniciativa privada, e tive participação na iniciativa privada em grandes empresas, e mesmo nelas acontecem muitas coisas de fazer papel pelo papel. Então, assim, tem que fazer o plano diretor, então vamos fazer o plano diretor porque tem que cumprir. Aí, na iniciativa privada, a mesma coisa. Nós temos que fazer um grande projeto e para isso cumpre-se grandes etapas e aí muitas vezes se faz etapas sem um emprego real das nossas profissões e dessa boa técnica para gerar o melhor resultado. Mas enfim, o planejamento ele é muito importante nisso e a gente já tem instrumentos. Então, agora também é conseguir fazer valer desses instrumentos que a gente tem na lei para que os resultados sejam melhores. E, por fim, o pilar da tecnologia, como bem eu tinha comentado, que realmente tem diminuído os custos das instalações, tem eficientizado os sistemas e faço destaque, inclusive, no âmbito da energia. A melhor energia é aquela que não é utilizada, que não é gastada, que é a eficiência, que é a eficientizada. Então, assim, quando, no exemplo clássico, né, da iluminação pública, quando você consome menos, essa é a energia mais sustentável. Não há de se discutir se é da hidrelétrica, se é do solar. Aqui, quando você deixa de consumir e eficientiza, que é a famigerada melhor energia. E nesse mesmo âmbito, a gente vê hoje a tecnologia a serviço dos dados, enfim, e que a gente possa fazer essa gestão cada vez melhor da tecnologia com o cidadão no centro. E sobre esses pilares, eu achei muito interessante que vocês falaram, e o que o Ciro falou também, né, que no fim das contas, todos os pilares se convergem no pilar qualidade de vida. Então a gente pode dizer que uma cidade inteligente é uma cidade, inventando um termo, cidadão-cêntrica, que é uma cidade centralizada, onde o cidadão é o centro daquilo, né, e a qualidade de vida é o propósito. O Felipe falava isso, o Felipe Cadena lá de Recife, ele falava assim, cidade inteligente é a cidade que tem o cidadão-centrismo como foco de trabalho. Exatamente. Muito legal. A gente aqui, lógico, nós já tivemos experiências, né, de conhecer algumas cidades fora do país, cidades inteligentes, né, tivemos em Singapura, conhecemos o Cool em Singapura, tipo assim, um programa de engenharia que conseguiu reduzir através do planejamento urbano em até 5 graus, né, a temperatura ali nessa cidade-estado, né, a gente pode chamar eles de cidade-estado, ou seja, aquilo ali conseguiu trazer um ambiente mais gostoso de se ver para a população e foi uma das cidades mais incríveis que a gente já conheceu. Sim. E a gente ouve falar muito agora, por exemplo, Hong Kong está disputando com Singapura, qual que é a cidade mais inteligente do mundo, etc. Mas e no Brasil? Eu vou perguntar para o Igor, que é da Rede Mineira de Cidades Inteligentes, quais cidades do Brasil e em Minas Gerais você vê aí que hoje são exemplos de cidade inteligente? Você já citou uma, né, São José dos Campos, por exemplo, que é a única certificada, né? Mas nós temos outras cidades no Brasil que são consideradas, apesar de não ter a certificação, são consideradas cidades inteligentes. Sim, então, Recife eu acho que é uma cidade que tem despontado bastante nisso, principalmente no âmbito da transformação digital. A gente vê São José dos Campos com a questão do Parque Tecnológico e
dentre outras tantas tecnologias. Belo Horizonte tem feito um excelente trabalho. Eu acho que a Prodabel, ela de fato tem um programa que tem mais de 100 itens relacionados às cidades inteligentes, que vem desde da presidência do Jean Matos, identificando pontos e promovendo ações para tornar nossa cidade melhor. Destaco também em Minas Gerais, que também é tão premiada em Curitiba, a cidade de São Gonçalo do Abaeté, que conseguiu demonstrar da maneira mais vibrante como é pensar a cidade para o cidadão e para a felicidade do cidadão. Enfim, essa é um dos grandes exemplos que a gente tem em Minas e deve ser replicado. Sim. Então, temos muita coisa boa a beber. Curitiba, eu acho que também desponta muito no âmbito do transporte. Lá eu destaco principalmente o IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, que já vem fazendo planejamento de Curitiba há décadas e mostra o quanto que a engenharia e a agronomia, geociências, a arquitetura, o urbanismo unidos conseguem fazer um trabalho que realmente deixou ela num dos nossos maiores expoentes, sabe? Então eu vejo Curitiba como um grande centro e destaco no IPUC a capacidade de se criar equipes técnicas e de se drenar recursos, porque o próprio IPUC ele consegue adesão a programas mundiais como a Agência de Desenvolvimento Alemã, a GIZ, por várias vezes encontra em Curitiba um espaço oportuno para receber mais dinheiro ainda, para fazer melhor, porque por lá já tem um corpo técnico capaz de gerir e aprender mais com as experiências que grandes organismos internacionais querem proporcionar para a América Latina. Boa. E a gente falando de Smart City, e a gente falou muito da função do engenheiro, né, dentro do contexto, da participação. Como que você vê agora oportunidades assim, do meio profissional? Porque a gente falou muito da importância do engenheiro dentro do Smart City, mas como engenheiro pode ganhar dinheiro nesse âmbito, que acho que é importante, todo mundo forma, estuda engenharia, um curso difícil pra caramba, ou seja, a gente fala que é 5 anos, mas para alguns, inclusive para mim foi mais, e aí é muito importante também o pessoal saber, tô formando em engenharia, como que eu posso ganhar dinheiro trabalhando com cidades inteligentes, com Smart Cities, estando do lado de quem oferece serviço para o poder público? Como que vocês veem isso? Usando o que a engenharia tem de melhor, que é soluções, provendo soluções. Na verdade, existem duas vertentes, né? O engenheiro, que é o provedor de soluções através de projetos, desenvolvimento de produtos que irão prover esses produtos e serviços para as cidades inteligentes através da empresa que trabalha, ou da sua própria empresa, ou de um bom projeto, enfim, adentrar isso, e oportunidades são inúmeras, na verdade, não é sequer quantificável, porque a cidade inteligente, o escopo, ela só aumenta, e ao mesmo tempo é a participação, enquanto gestor público, na discussão das políticas públicas. Não é dizer que esse engenheiro técnico não possa participar, ele pode e deve participar, mas o engenheiro com a formação de engenharia, mas que participa na discussão das boas políticas públicas, também há um espaço, porque há espaços abertos aí que muitas das vezes, pela nossa cabeça quadrada de engenheiro, a gente não se propõe a participar, e a gente precisa ocupar esse espaço, enquanto engenheiro, nas políticas públicas, né? Eu acredito que esse seja o caminho. Propor soluções, projetos, serviços, aí está a forma de rentabilizar, e também, claro, como gestor público. Em ambos os casos, é possível se remunerar, é possível ter projeção de carreira, basta se interessar. Tem muita área, né? Energia limpa, IoT, urbanismo sustentável, inteligência artificial dentro do setor público, tem muita coisa, né? Isso, a gente mapeou no grupo de trabalho essas 10... A gente fez isso com um nível de destreza bem oportuno, então que responde muito bem a vocês que estão para formar, estão recém-formados.
nas cidades temos muito a fazer. E aí, em tudo vai ter engenharia. Então, assim, não vai faltar oportunidades para que a gente empregue a nossa técnica para deixar as cidades melhores. Então, são esses destaques. No âmbito da energia, com energias sustentáveis, com a questão da eficientização de prédios públicos, tem a questão de construção, né? Construir os equipamentos urbanos, construir as escolas, os hospitais, isso tudo é engenharia e é cidade inteligente também. Enfim, temos as questões ambientais, não faltam oportunidades. E eu destaco, não faltam também recursos. A gente vê uma iluminação pública, uma PPP de iluminação pública em Belo Horizonte, a gente trata de vultos de R$1 bilhão. Então, assim, para você que está procurando ir na onda dos Estados Unidos, que faz muito bem do follow the money, sabe que em meio à sua procura pelo dinheiro, o poder público é um dos que mais contrata no Brasil e é um dos que mais está ávidos por um bom serviço. Então, preocupar com isso, com as licitações, ver os programas do governo, vão ser indispensáveis para que a sua carreira possa vir a ser moldada para soluções do poder público. E se a gente não falasse de cidade inteligente, só falasse de cidades, né? O Ciro citou aí, 50% da população não tem saneamento. Olha o tanto de trabalho que tem para engenheiro nesse Brasil, cara. Sem dúvida. Para tentar ser mais prático, eu acho que seria o seguinte: existem nós, enquanto engenheiros, estudantes e recém-formados, devem se focar na parte técnica, na promoção de soluções ou serviços, seja criação de um carro elétrico, posto de abastecimento elétrico, de monitoramento de zonas rurais e ambientais via drone, enfim. As tecnologias são diversas e é difícil, inclusive, enumerar. Mas o que está no cerne de tudo isso, todas essas tecnologias, é a gestão de dados. Esse é o grande desafio das cidades inteligentes, de todas essas tecnologias. Como todos esses dados que estão sendo gerados vão ser captados e tratados de forma inteligente e simples, que foi o que a gente falou no início desse podcast. Então, vamos lá, da maneira mais simples. Como que aqui em Minas Gerais, a Copasa, em vez de pegar um camarada, mandar caminhar toda a casa e ver o medidor, como é que ela vai tratar esse consumo inteligentemente, para saber qual que é o consumo, primeiro, saber se ela está tendo perda, segundo, avisar o cidadão que ele está tendo perda, de maneira que ele consiga não gastar dinheiro extra, poder atuar e depois melhorar a qualidade de vida do seu filho, pagar uma melhor escola, uma melhor alimentação, uma aula de inglês. Da mesma forma, energia. Da mesma forma, os sinais de trânsito. Como ter sinais de trânsito inteligentes, de modo que você consiga gerir esses dados para abrir e fechar no tempo otimizado, para fluir mais o trânsito. Veja bem, todas as tecnologias comunicam com gestão de dados e gestão de dados a serviço do cidadão. Essa é o cerne de tudo, a gestão desses dados, né? É verdade. E a gente percebe que cidades inteligentes, a atuação nessa área é um oceano azul ainda, né? Tem muito a ser feito. E aí a gente perguntou como que o engenheiro pode ganhar dinheiro, e vocês deram vários exemplos aí. Mas aí a gente pode dar um passinho atrás, né? Tá bom, ele sabe agora as áreas que ele pode, mas como que ele se prepara para isso? Você deu o exemplo da gestão de dados, que é extremamente importante, porque dados e resolução de problemas, eu acho que é o foco principal dos engenheiros, é você saber interpretar dados e você saber usar esses dados na resolução dos problemas. E, além disso, vocês enxergam alguma outra coisa que esses engenheiros possam se desenvolver? Quem está aí ouvindo a gente, fala assim, não, gostei dessa pauta, quero atuar, então tá, sei que gestão de dados é uma coisa, vou me atentar a isso, mas o que mais que vocês acham de habilidades assim, importantes para atuar nessa área que eles podem desenvolver? É até difícil dizer, porque cada formação de engenharia, a pessoa pode aprofundar em determinada vertente, né? Ambiental, elétrica, produção, mecânica. Trazendo exemplo do exemplo que eu falava sobre processo de tratamento de resíduo. Na mesma cadeia de beneficiamento de um montante enorme de resíduos urbanos, você tem um engenheiro mecânico que faz o projeto de um triturador de resíduos, um engenheiro de produção que vai pensar na logística desses caminhões de coleta para diminuir o tempo e não deixar que a população ponha os sacos lá de fora que possam gerar odor, o engenheiro eletricista que vai fazer as conexões elétricas,
enfim, o engenheiro ambiental que vai pensar em todo esse processo e resumir ele de forma que ele flua. Então, cada vertente da engenharia vai contribuir em um determinado momento em um mesmo projeto. Dificilmente, a não ser um projetista de cálculo, que é algo muito, de cálculo estrutural, que é algo muito específico, dentro de um mesmo projeto você tem várias vertentes, e não que você deva seguir 100% da sua formação, como vários de nós. Eu, inclusive, tenho a formação ambiental, mas atuo em diversas outras vertentes. Mas que siga primeiro, tenha a base da sua formação bem feita. E eu sempre gosto de deixar essa mensagem para a turma mais jovem, o cerne de tudo é: seja interessado e se torne interessante. Excelente. Se você tiver interesse em buscar as coisas, curiosidade, mas não é curiosidade de ver o YouTube, o Facebook, o Instagram, passar para cima, blá, blá, ver aquilo de fato vai agregar a sua vida profissional, com que você tem paixão e que você tem vontade de trabalhar ou construir na sua vida, independente se vai ser multimilionário, aquilo que te dê prazer de qualidade de vida, faça, mas faça com afinco. Se você for interessado, você vai se tornar interessante. Você é uma pessoa que tem conhecimento, que sabe transmitir conhecimento, que sabe criar valor para a sociedade através daquilo que você um dia foi interessado e hoje você é interessante. Esse para mim é o cerne. Exatamente. E para além de ser interessado, ser questionador também. Por que que isso é feito dessa forma? Não tem uma forma diferente disso ser feito? Isso não pode ser a gente fazer diferente, fazer de uma forma mais econômica, utilizar outros recursos? Eu acho que ter essa visão questionadora também ajuda a transformar, né? Trazer uma inovação para aquilo que já é feito da mesma forma há muito tempo, mas que pode ser feito de uma outra forma muito melhor. Nesse sentido também de para onde olhar, que você perguntou, dos grandes problemas dos gestores municipais e que tem a ver com essa pauta nossa de cidades inteligentes e sustentáveis, a gente vê, eu queria destacar três grandes vertentes. Eu acho que mobilidade. Todo prefeito vai ter que pensar na mobilidade, vai ter que pensar nesse tipo de desafio. Então, para você que está aí querendo ir para algum canto, entrar nessa área, mobilidade é um grande eixo. Cabe a você ter a curiosidade para ir no site do Ministério dos Transportes e ver qual que é o programa que está vigente no Ministério dos Transportes, qual que é o recurso do PAC que está indo para o Ministério dos Transportes e no âmbito municipal. A mesma coisa no eixo da energia. Veja o que o Ministério de Minas e Energia, sabe o que o nosso ministro Alexandre da Silveira tem proposto no âmbito das cidades. Eu milito nisso e sei muito bem. Foram mais de 150 milhões de reais no primeiro semestre desse ano de 2025 para eficientização nos municípios. Agora outro somatório de mais de 100 milhões para iluminação pública. Então, assim, você começar a interagir com o que já está lá, seja esse curioso que se interage. Então, respondendo essa pergunta, a dica grandes eixos: mobilidade, energia, a questão de segurança, no âmbito da cidade, e também essa interação com o governo. Como bem comentei, acaba que as pessoas nem sabem que o Alexandre da Silveira está à frente do Ministério. Quem que está à frente do Ministério das Cidades? É o Renan. Enfim, começar a entender quem são essas pessoas, para onde elas estão pensando e conseguir já criar uma interação técnica para promover essas soluções e estar junto dessas demandas. E, por fim, nesse âmbito, seja diferente, seja escasso. Olhe para onde esses recursos estão indo, olhem para as grandes tendências e veja de maneira profissional quais são as certificações, o que vai te tornar mais escasso para isso. Na minha experiência profissional, eu tenho 2 certificações internacionais, uma de parceria público-privada, que muito entendi que a estruturação no âmbito técnico é um gargalo e a forma de contratação das obras e serviços, elas têm evoluído, e a PPP ela se torna um excelente instrumento para contratar obras edificantes e de longo prazo, bem como a medição e verificação, que é um outro eixo que eu tenho uma certificação internacional nessa vertente, e que eu a fiz por conta de escassez. São
cerca de próximo de 200 profissionais só que tem no Brasil esse tipo de certificação. Então, assim, você conseguir alinhar eixos e certificações que se tornam escassos é uma dica que eu dou para quem quer esse algo a mais e realmente levar alguma coisa desse nosso bate-papo. Resumindo, né, as dicas aí seja interessado para se tornar interessante, seja escasso, né? Então, eu acho que a gente fecha esse bate-papo aqui sobre cidades inteligentes, sobre políticas públicas, mostrando para o engenheiro e para a população a importância da participação dos profissionais da engenharia nesse contexto das cidades, do contexto de cidades inteligentes. E eu acho que foi legal que ficou bem diverso, né? Engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, mostrando que cidades inteligentes é um campo aberto para todo tipo, toda modalidade dos engenheiros da engenharia, da agronomia, das geociências, né? E agora a gente falou de como isso é feito pelos engenheiros, de como os engenheiros podem, têm que participar, de como ganhar dinheiro com isso, de como se formar um profissional para poder estar atuando nesse ambiente. Então, acho que foi um bate-papo completíssimo sobre o assunto. É sempre um prazer estar com pessoas tão especiais e tão importantes. E, obviamente, né, vocês não estão aqui pela amizade, para a gente conhecer, mas sim porque a gente admira o trabalho de vocês e a gente sabe da capacidade, né? Vocês dois são dois jovens, né, um empresário, fundador de uma rede de cidades inteligentes, com certificação que quase ninguém tem no país. O outro também, empresário também, mas também atua aí no âmbito, gerenciando a América Latina, América do Norte, na área de resíduos, a maior empresa do ramo cimenteiro no mundo, né? Então, para nós é sempre um prazer receber pessoas assim que contribuem com o conhecimento das pessoas. Então, eu quero aqui despedir todos vocês, né? E o pessoal tem que curtir a página, como é que é? Curtam, sigam a gente no Engenheiros Fora da Curva e também no podcast, no Spotify, podcast Fora da Curva. A gente também está no YouTube, se vocês quiserem assistir. Se quiserem só ouvir no Spotify. Igor, Ciro, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Tenho certeza que todo mundo que ouviu está saindo daqui muito mais inteligente. Então, queria pedir para vocês, se vocês quiserem deixar aí algum contato, redes sociais, fiquem à vontade e deixar um recado final também para essas pessoas que estão ouvindo. Eu, se me permitir, você faz as honras finais. Mais do que agradecer o convite, eu quero parabenizar vocês, porque cada vez mais é raro ter essa percepção de criação de valor e comunicação desse valor, de tudo, toda essa experiência que se discute, não só conosco, mas todos os outros podcasts, é uma visão de gente realmente fora da curva, e vocês dois são o maior exemplo disso. Jovens, um casal que está numa nova fase de vida e que a gente está muito feliz por estar vivendo isso com vocês, mas que espelham muitas pessoas e através esse lugar comum que vocês criam aqui, inspiram várias pessoas, jovens que um dia nós somos e nos conhecemos enquanto jovens estudantes de engenharia, mas realmente é uma felicidade e alegria muito grande. Isso está sendo acontecendo, mas principalmente por vocês. São pessoas que transmitem bons valores, transmitem seriedade naquilo que fazem, inspiram não só os jovens, mas a gente que já está com um pouquinho mais de idade, né? Então, obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada, vocês também são e sempre foram uma grande inspiração para a gente. Exatamente. Né? Eu também queria agradecer e parabenizar vocês, de fato, pelo podcast Fora da Curva. Eu acho que é uma tendência, né? O mundo digital, a Josi faz tão bem isso, tem inspirado bastante pessoas, tem colaborado para a construção de carreiras de pessoas no mundo digital. O Maicon também, e agora à frente do Confea, no âmbito de Conselheiro Federal, eu tenho percebido que você tem trazido o que tanto se esperou, que é essa renovação, que é saber fazer mais e melhor, e tem percebido isso. Então, parabéns para você, Maicon, parabéns, Josi, por isso tudo, e que vocês possam, a partir do podcast Fora da Curva, colocar muita gente boa, com muito conteúdo, e ser um ponto de encontro de pessoas que querem saber mais sobre engenharia. Está sintonizado aqui no podcast Fora da Curva. Longa vida aos Fora da Curva. Obrigado, Igor. Obrigado, Ciro. Esse é o podcast Fora da Curva, o podcast do engenheiro que quer ser fora da curva, que quer se tornar aí um diferente no mercado de trabalho. Esse podcast é realizado pela ASE,
colaborado pelo CREA de Minas Gerais, com o apoio do Sistema Confere CREA. E a gente fica por aqui. Obrigado, até o próximo episódio. E não esqueça ali de curtir a nossa página, tanto no Instagram, né, como no YouTube, como foi falado pela Josi. Se inscreva no canal. Te aguardamos no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.